Exame de prevenção ao câncer de próstata ainda é um tabu para você? É um tabu para o seu marido, para o seu filho? Este é um assunto que interessa a todos nós. E é sobre isso que vamos falar no Vozes da Saúde. Fica com a gente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa produzido pelo Sim Saúde Campinas e pela Federação Paulista da Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. E para falar sobre este assunto, convidamos o urologista Dr. Murilo Antônio Moraes de Almeida, que é, além de oncologista, é fundador da UroSaúde. Convidamos também o presidente da Federação Paulista da Saúde, Edson Laércio de Oliveira, para fazer parte deste bate-papo. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Murilo. Eu que agradeço estar aqui sendo prestigiado por vocês aqui, meu grande amigo Edson aqui, presidente da Federação da Saúde, né? E prestigiando aqui também o Sim Saúde. Obrigada. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Sirlene. Dr. Murilo, é um prazer estar aqui dividindo com você esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com todos aqueles que nos assistem no dia de hoje. A federação que eu presido e também eu estendo ao Sindicato da Saúde por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada, viu, a vocês. Dr. Murilo, vou começar com o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse primeiro o que é a próstata e qual a função dela. A próstata é uma glândula, né? Que fica exatamente no trajeto onde termina a bexiga, né? Então, o canalzinho da urina, que chama uretra, passa por dentro desse tecido, que é a próstata, né? Muito bem. E daí vem todas as complicações com a idade, né? Então, a próstata é exatamente uma glândula, né, que fica abaixo da bexiga. E qual é a função da próstata? Ela produz uma secreção para o quê? Nutrir os espermatozoides e lubrificar a região do trânsito dele, que é a uretra. Então ela tem importância. Tem importância. Tá vendo, Bruno? Muito grande. O Bruno disse que a próstata só servia para dar problema para o homem. Pode dar problema, mas não é só isso, não. Não, né? Não. Mas quando é que os homens devem se preocupar em fazer exames preventivos? Você sabe que a prevenção é tudo, né? É melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Então, nós temos duas situações. Existe um grupo de colegas no mundo inteiro e no Brasil também que segue a seguinte rotina. Se um indivíduo aqui no Brasil é de cor negra ou teve descendente direto, pai, tios, irmãos com câncer de próstata, começamos a examinar com 40 anos de idade. Se não, a partir dos 45. Tem outro grupo de colegas que faz um pouco ao contrário. Ele começa a examinar pacientes da cor negra ou que teve descendente direto na família de câncer de próstata a partir dos 45. E, se não teve, a partir dos 50 anos. Resumidamente, eu começo a examinar com 40, devido a essas situações que eu citei, ou aos 45, né? Tá, o Edson, você já começou a fazer a prevenção, recomenda? Sim, eu acho que nós não podemos na verdade, ter qualquer medo, né? Ou qualquer porquê de não se fazer a prevenção. Eu acho que eu já faço há muitos anos, né? E lógico que toda vez que você faz esse exame, você vai com medo para o médico, né? Porque você não sabe o que ele vai falar, né? Então, você começa a aceitar. E a hora que ele acaba de fazer o exame, está tudo em ordem, aí você sorri. E muita gente pensa que o sorriso é por outra coisa, mas não é pelo resultado do exame mesmo, né? Então, a gente costuma fazer assim. E em boa hora, como já se disse um tempo atrás, o outubro
Rosa não deveria ser só no mês de outubro, e sim no ano todo. A mesma coisa do Novembro Azul. Nós deveríamos ter prevenção mês a mês, né, de tudo. Lembrando a toda a sociedade, como diz o Dr. Murilo, é melhor prevenir do que remediar. Então nós deveríamos fazer isso muito mais vezes do que nós temos uma data, um mês, né, daí fica todo mundo alvoroçado, todo mundo querendo fazer. Eu acho que nós deveríamos ter em mente que todos devem fazer prevenção no câncer de mama e também no câncer de próstata. Não tenha dúvida. Eu vou mais além. É o seguinte, existe um tabu. Isso, eu ia perguntar sobre isso. Esse momento aqui, que nós estamos batendo esse papo aqui na informalidade, né, vai ser divulgado. Sim. Então, pessoas, né, que com certeza vão estar assistindo essa gravação, né, vão se enquadrar naquilo que a gente está chamando a atenção, como falou o Edson. Olha, vamos fazer a prevenção o ano inteiro. Natural, cada um tem sua data de aniversário anual para fazer o exame, não é verdade? Sim. Muito bem. E com isso, e com a divulgação, principalmente das mídias sociais hoje, né, que é infinitamente os streams da vida, etc, etc, né, isso facilitou muito o indivíduo compreender a necessidade. Mas, Edson, mesmo assim, né, existe uma influência muito grande de quem? Da esposa do paciente. Então, a esposa do paciente, mas você tem que fazer o exame. Senão o indivíduo esquece. Exemplo hoje que eu tive no meu consultório. Chegou um paciente bem informado, bem orientado. Eu disse, olha, tem 2 anos e meio que você não vem aqui no consultório. Você tem que fazer todo ano esse exame. É importante, é prevenção. Sim. Né? A prevenção é tudo. A saúde é o bem maior do ser humano. Temos que preservar a saúde. Né? Muito bem. Ele falou, doutor, é que eu sou ocupadíssimo. Eu digo, quantos dias tem um ano? 365 ou 366, não é verdade? Você não tem um dia para fazer um exame para você, se prevenir para se cuidar? Não é possível. Não, você tem toda a razão. Eu vou agora, a partir de hoje, todo ano eu vou vir aqui com o senhor. Digo, são coisas que você conversa no dia a dia, que há 30 anos atrás eu tinha uma dificuldade muito grande, por quê? Tudo isso que a gente está começando a conversar não tinha essa difusão toda, né? As pessoas tinham um tabu imenso. Isso já vinha, né, do século passado, né? Sim. E falando nisso também, a tecnologia evoluiu muito, sim, não é verdade? Não tenha dúvida nenhuma. Antigamente você não tinha, por exemplo, um marcador tumoral. Né? É o tal do PSA. O que é o PSA? É uma proteína produzida quase exclusivamente pela próstata, né? Quando foi descoberto esse PSA? Em 1987. Nossa, então, de lá para cá, que se estabeleceu a rotina do screening, quer dizer, do acompanhamento periódico anual dos pacientes. E o que acontecia antes disso? O paciente só procurava quando estava com sintomas muito graves. Já estava avançado, então, o né? indivíduo chegava, exatamente, um dado importante, muito importante. Depois do advento, da descoberta do PSA, né, diminuiu em 80% os pacientes que já chegavam no seu consultório com metástase do câncer de próstata. 80. E diminuiu em 46% os óbitos depois do advento do PSA. Nossa. Olha como uma coisa importante. Fantástico, né? E quais são os exames que atualmente são feitos para detecção? Então, ou para prevenção? Para prevenção, você tem que começar, eu digo assim, para andar 1000 metros, tem que dar o primeiro passo. Sim. Então, o primeiro passo que a gente dá, né, eu acho que quase toda uma população mais esclarecida, ou a ser esclarecida, né, é fazer exame de rotina. Né? É o PSA, o exame, né? Nossa. E depois o toque retal. Esse é o exame. Né? E existe alguns parâmetros que a gente pode aumentar a investigação. Exemplo, se o PSA não está adequado no exame, só para exemplificar, vocês entenderem, cada grama de próstata normalmente produz 0,12 nanograma de PSA. Então, vamos supor que você examina o paciente tem uma próstata estimada em 30 gramas. Né? Então, talvez ele teria um PSA até 3,6, que é multiplicar 30 por 0,12, 3,6, muito bem.
Aí vem um PSA de 10. Opa, não está compatível com o tamanho. Mas também não é bem assim. Então o PSA também tem outras particularidades. O que ele evolui de um ano para o outro? Porque sempre a próstata está crescendo, devido a alguns fatores, principalmente o hormônio masculino, que faz a próstata crescer a partir dos 30 anos de idade. E ela vai crescendo indefinidamente. Muito bem. Nesse percurso, você tem a chamada velocidade de PSA. O que ele cresceu de um ano para o outro. Pode ser até que não cresceu quase nada. Então a próstata ali está quietinha, não está crescendo muito. E não tem muito problema. Ou ele avançou esse sinal, que hoje o sinal, pelo menos, que todo o mundo pratica, principalmente no segmento urológico, é que ele não deve ultrapassar a 0,4 nanogramas por ano. Não quer dizer também, Edson, que ultrapassando 0,4 você vai ter problema. Mas chama atenção. Já leva para o campo alerta, né? Chamou atenção. Olha, ele subiu 0,8, sobre o dobro da velocidade que a gente estava esperando. Mas eu tenho outros indicativos, chama densidade de PSA, que você divide o PSA total pelo volume prostático, que tem que dar o número menor que 15, um exemplo. Né? Se dá maior, opa, chama atenção. Neste caso, quando você tem ou toque chamando atenção por a próstata estar mais endurecida ou nódulo que você encontra, ou PSA não está compatível com o volume prostático por algumas razões, ou crescimento prostático, ou velocidade de PSA, aí você aumenta a investigação. Se você tiver em uma região que não tenha muito recurso, você lança a mão de outras condições para diagnóstico. Qual? Ultrassom transretal, para ver se não tem nenhum nódulo naquela região. Se você tem hoje, se você mora numa região desenvolvida, como Campinas, por exemplo, o padrão ouro para você aumentar a investigação é a chamada ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. Dali, eu vou ter uma classificação que nós chamamos PIRADS, que vai de 1 a 5. Normalmente, o PIRADS 1 e 2, a probabilidade de você ter um câncer de próstata é menos que 15%. O PIRADS 4 e 5 já é grande a possibilidade. Então, você, se vier 4 ou 5, você se obriga a pedir para ele o quê? Uma biópsia da próstata. Que aí sim que vai dar um diagnóstico definitivo se tem ou não câncer de próstata. É uma série de exames. Então, em particular, a ressonância, ela vai me dar alguns dados muito importantes e também um fator para quem vai fazer a biópsia. Porque ela vai indicar, olha, essa região da próstata, possivelmente aqui, pode ter um tumor. Então, o colega, o radiologista que esteja fazendo a biópsia, naquela região vai tirar mais fragmentos. Então, daí a possibilidade de dar um diagnóstico com mais certeza. Como é que são os números no Brasil em relação ao câncer de próstata e em relação aos números mundiais? Eu vou dar duas situações que vocês vão ficar assustados. Né? É um dado de 2022. De 2022. Nós tivemos aqui no Brasil próximo de 75 mil novos casos de câncer de próstata. Nossa. E destes, isso diagnosticado, fora o que não foram diagnosticados. Né? E destes, 20% vieram a óbito. Nossa. Agora, eu vou dar um dado curioso de uma avaliação do maior país do mundo, que é os Estados Unidos da América, onde diz o seguinte, dados de 2022 também. A cada 2 minutos nos Estados Unidos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata. E a cada 18 minutos, morre um homem com câncer de próstata. Estou falando nos Estados Unidos da América. Em relação, então, ao Brasil? No Brasil, você vê, pegar a região do Norte e Nordeste, onde a necessidade de se fazer esses exames como a ressonância... Onde o tabu também é muito maior. Muito maior, você não consegue fazer. Né? Então, quantos vieram a falecer de câncer de próstata, sem você saber. Né? Morreu de alguma coisa, do que seria câncer de próstata. Né? Então, é um dado muito alarmante. Mais ainda, é um dado que é muito importante, isso na literatura mundial. A cada 6 homens no planeta, um vai ter câncer de próstata.
Quais são os fatores que levam ao câncer de próstata? Por exemplo, se a gente colocar todos os tipos de neoplasias que são os cânceres, né, você tem aí várias variáveis, né, que a gente pode dizer, olha, existe um fator genético, porque o que é um tumor? É uma multiplicação de um tecido, né, sem controle. Aí vira uma massa tumoral. Isso é um tumor, não é verdade? Muito bem. Falando do câncer de próstata, vamos lá. A incidência maior em relação ao mundo do câncer de próstata se dá mais aonde? No Ocidente do que no Oriente. A incidência de câncer de próstata no Japão, etc., né, é muito baixa em relação comparada com os Estados Unidos. Mas se esse japonês migra para os Estados Unidos, depois de 20, 25 anos, a incidência do câncer de próstata vai ser o mesmo. Então, estou falando do quê? De muitas coisas variáveis lá dentro que ele não tem. Por exemplo, estrutura alimentar, uma série de coisas que ele fazia diferente lá, está fazendo aqui. Clima, etc. Isso tem influência indireta que a gente não sabe mensurar essa influência, né? Por exemplo, né? Eu vou dizer para você, fazendo uma comparação. Todo mundo pensa que o cigarro dá só o câncer de pulmão. Não. O cigarro é um dos maiores, né, inimigos da bexiga. Quem fuma tem 25 vezes chance maior de ter um câncer de bexiga de quem não fuma. Então, mas o cigarro, pelo menos na literatura, né, não diz nada com câncer de próstata. Então, falando mais alguma coisa para você. Hoje nós sabemos que a hiperlipidemia, quer dizer, a obesidade, é um fator também preditivo. Exemplo também, a alimentação. A carne vermelha, em excesso, faz mal a tudo, inclusive a próstata. E por aí a gente pode citar várias situações, principalmente alimentares, né? Aí você também tem trabalhos não randomizados, né, e etc., né, retrospectiva, etc., que tentaram colocar que, olha, vou tomar uma vitamina Edson E, vou tomar a vitamina A, vou tomar o licopeno, né, que dá o pigmento vermelho ao tomate, né, ao caqui, etc. Você fazendo isso, a probabilidade de ter câncer de próstata diminui. Mas você não prova isso cientificamente. Então, isso foi um tempo atrás, aí, uns 10 anos atrás. Geradeiros curandeiros, né? Exatamente. Olha, eu vou tomar vitamina E, vou comer caqui, tomate, todo não vou ter câncer de próstata. Não é bem assim, né? Então, isso hoje, entre aspas... Era bom, né, Murilo? Caqui, tomate, mas para quem planta, né? Exatamente, para quem planta aí colhe bem, né? Sim, para quem está vendendo. Então, você tem uma variável de situações que pode contribuir para o aparecimento do câncer de próstata. Outra também, até os 55 anos de idade, né, se o indivíduo tem câncer de próstata, né, a probabilidade de ser de origem hereditária é em torno de 43%. Alta. Saindo dessa faixa etária, a probabilidade do indivíduo ter câncer de próstata ser hereditária é 10%. Então, a coisa hereditária também é muito importante até determinada idade. Né? Então, existe uma faixa etária mais importante para se cuidar, que é qual? O que eu dos falei. 40? Exatamente, a partir dos 40 anos, quando teve na família alguém com câncer de próstata. Um exemplo, se você tiver um descendente direto, a sua chance de ter câncer de próstata aumenta 2 vezes mais. Se você tem 2, aumenta 5 vezes mais. Se você tem 3 ou mais, aumenta 11 vezes mais. Nossa, por isso que é importante. E eu tenho um caso, Edson, que não me sai da cabeça. Por isso que eu não saio dos 40 anos, não passo para os 45. Eu tive um paciente, há 30 anos atrás, né? Eu tinha operado o pai dele e tal, mas já de uma hiperplasia prostática, é outra coisa, o crescimento da próstata sem tumor, né? E eu examinei ele por muitos anos. Ele fez 64 anos, examinei, PSA alto. Foi fazer o toque também anormal, biópsia positiva, câncer de próstata. Operei esse paciente. E tinha operado o filho dele, na época com uns 27, 28 anos, né? Uma cirurgia muito comum que se faz em criança, né? Mas muitas vezes também no adulto,
que é a fimose. A fimose. Né? Eu disse para ele, olha, com 40 anos você volta aqui. Né? Mas com 40 anos ele voltou. Examinei o paciente, 40 anos de idade, um indivíduo alto, 1,90 m, forte, jogador de basquete, atleta, tudo, né? Quando eu toquei, eu digo, não acredito. A próstata completamente endurecida, né? Eu digo biópsia. Infelizmente, a gente classifica na biópsia o grau histológico, né? Chamado Gleason, que vai de 6 a 10. O dele era 5 mais 5, 10. Nossa. Então, eu fiquei assustado com aquilo. Eu digo, não vou sair dos meus 40 anos, não vou passar por 45 não, só por um caso que teve comigo. E quantos outros aconteceram? Então, minha faixa etária para começar nessa situação do indivíduo negro e que teve descendente direto, eu examino a partir dos 40 anos de idade. É preventivo mesmo, Preventivo né? mesmo. Nossa. O Ministério da Saúde tem algum programa preventivo em relação ao câncer de próstata, doutor? Olha, existe hoje, né, eu acho que na minha cabeça, né, falando aqui como urologista e médico, né, uma certa dificuldade de você fazer um trabalho exatamente nesse segmento. Por quê? Vamos lá. O país chamado Brasil é muito rico em tudo, mas é uma população paupérrima. Quanto vocês imaginam que o Brasil gasta por ano em saúde, tanto pública como privada? Próximo de 700 e poucos bilhões de reais. Isso dá aproximadamente quase 200 bilhões de dólares. O nosso PIB hoje é 2 trilhões. Então a gente gasta em torno de 7,6% a 8% do PIB em saúde pública e privada. Os Estados Unidos da América, eu falei agora um dado para vocês, qual o PIB dele? 23 trilhões de dólares. Só que ele gasta 17,5% do PIB em saúde pública e privada. Olha a diferença. Então, por ser um país continental com grande diferença e grande dificuldade, imagine um indivíduo que mora no Amazonas. Para você chegar numa aldeia indígena, que seja lá, porque você passa 3, 4 dias no barco para chegar lá. E não tem onde pousar, porque é mata pura. Nem helicóptero chega lá. Então, isso dificulta você fazer uma saúde pública realmente que resolva. Não vai resolver nunca. Nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos da América, gastando tudo isso, ainda tem 40 milhões de americanos que não tem nada. Né? Então, voltando aqui à sua pergunta para responder com mais objetividade. Se você estiver no sul-sudeste, a coisa funciona quase bem. Mas se você partir para o norte-nordeste, é outra situação. É outra situação. Não tem jeito, é outra situação. Agora, Edson, nós estamos formando no Brasil 48 mil médicos por ano. Só nós temos hoje entre 17 a 19 mil vagas de residência médica. Então vão ficar fora mais de 20 mil colegas que não vai ter especialização. No outro ano também, no outro ano também. Esse que não passou aqui pode passar no outro ano. Assim, eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Exemplo, quando eu fiz faculdade, me formei e fui fazer urologia, obrigação, 1 ano de geral e 2 de urologia. Sim. Hoje, o indivíduo formar urologista, ele tem que fazer 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de urologia. Então, eu faço 6 anos de medicina, mais 6 anos de especialidade. Eu entro na faculdade com 17, 18 anos, vou entrar no mercado de trabalho com 30. Nossa. Então, você vê a dificuldade que está tendo. Então, essa coisa tem que mudar. Senão, a gente vai ter poucas pessoas tratando o indivíduo com qualidade. O senhor defende que volte à residência como era no seu tempo? Eu não digo que volte no meu tempo, mas não pode ser tão extensa, tão extensa, porque hoje... Você acaba impedindo aqueles que têm realmente vocação para qualquer linha da medicina em buscar, fica no clínico e ali vai tocando. Exatamente. Vai ter que precisar viver. Você falando isso, a gente está pensando hoje no mundo inteiro no IA, né? Quer dizer, isso vai resolver muita coisa, vai abreviar muita coisa, mas você jamais vai deixar de ter o material humano ali. Né? Com certeza, no tete a tete, não tem jeito. É o que falou o Edson agora. Se eu tiver uma boa clínica geral, né, as UPAs as AMBs bem organizadas e tudo, você segura ali mais de 70% da população, não precisa ir para o hospital.
Por que os hospitais estão lotados? Porque lá atrás, né, nas UPA, nas AME, não resolve a nem uma sala dor de de espera garganta. não funciona, né? Você lá fica atrás um você dia tem esperando problema. alguma coisa e vai fazer um exame, vai sair daqui a 1 mês, 2 meses. Você vê as filas quilométricas para tudo. Vocês não acham que o Ministério da Saúde, o governo federal, deveria investir mais em campanhas de conscientização, mais em prevenção do que no sistema curativo? Primeiro nós devemos preparar o ambiente de prevenção. Porque se você fala em prevenção, você tem que ter local, você tem que ter aparelho, você tem que ter profissional. E não tem. Então você fala, olha, vamos fazer a prevenção do câncer de mama. Hoje Campinas tem um exemplo, tem uma carreta que fica à disposição, mas só fica em outubro. Mas há quem diga que tem dados que a carreta fica lá o tempo todo sem nenhuma procura, porque ninguém vai lá, né? Fora do mês de outubro. Né? É a mesma coisa a prevenção no mês de novembro. Você não prepara os equipamentos do dia para a noite. Então, se você investir em campanhas, você tem que verificar aonde vai ser feita essa prevenção que você está divulgando. E nós não temos isso preparado em lugar nenhum, nem no Norte e Nordeste, muito menos no Sul e no Sudeste, você não tem. Você só vê falar em saúde em tempo de eleição. Eleição, todo mundo fala de saúde, de saúde, de saúde. Acabou a eleição, acabou a saúde. Acabou a saúde, é verdade. Né? Aí não tem mais problema. E muito menos solução para aquilo que foi visto na campanha. Continua a vida simplesinha, daqui a 4 anos volta de novo e a gente vai levando. Né? O sistema hoje está esgotado. O sistema público de saúde, o SUS, ele é muito, muito interessante, é o melhor sistema do mundo. Mas ele deixa a desejar muita coisa. Né? Nós temos muitas coisas ainda deficientes que a gente precisaria conversar com a sociedade, né? aprimorar, debater. Não tem dúvida. Existe o subfinanciamento na saúde pública? Existe. Até porque o Brasil não tem recurso para realmente dar de A a Z. Quer dizer, o que é que diz a Constituição? Saúde, né, é um direito de todo cidadão, é um dever do Estado. Não acontece porque não vai ter recurso nunca, nenhum país do mundo vai ter. Então, a gente tem que otimizar isso de outra maneira, né? Um exemplo, mutirões. Está programado aqui para começar, acho que é 18 e 19, Edson, aqui na Santa Casa, mutirão da catarata. Vamos fazer 2.500, 2.300 cataratas, né? Mas vamos fazer. Mas daqui a, sei lá, 3, 4 meses... Só que nós temos 10 a 15 mil na fila. Não, exatamente. Daqui a 3, 4 meses vai ter mais um mutirão de 2.500. A coisa não acaba. Não acaba. Né? Você tem a metade do que eu falei, 700 bilhões, metade é para tratar 51 milhões de brasileiros que tem o quê? O plano de saúde. E a outra metade é para tratar 170 milhões de brasileiros que não tem um plano de saúde. Dá? Não tem jeito. Então você tem que otimizar o máximo possível, né? Em termos de qualidade e tudo, onde eu defendo muito o setor filantrópico. Eu vou dar um exemplo para você. Se não fosse os hospitais filantrópicos, Santa Casa, Beneficência Portuguesa da Vida e outros filantrópicos, o que seria do brasileiro aqui no Covid? Nossa. Sabe por quê? Não sei se você tem esse dado, o Edson deve ter, com certeza. No estado de São Paulo, 54% do SUS são atendidos em hospitais filantrópicos. Aqui no estado de São Paulo tem próximo de 400 hospitais filantrópicos e próximo de 290 santas casas, né? Que são filantrópicos também. Se não tivesse. Só que o estado de São Paulo, durante os últimos 15 anos, nós perdemos mais de 15 mil leitos do SUS. Nesses dados, Murilo, me permita interromper, eu vi uns dados interessantes, né? Porque muitos estão defendendo a construção de hospitais públicos, né? Hospital que o Estado faça a construção, hospital num lugar, no outro, hospitais regionais. Esse governo atual me parece que atingiu alguma coisa que não está batendo com defensores da construção. Ele está reativando leitos, né, que estavam desativados, em cima do que você acabou de falar, dos 15 mil leitos filantrópicos que foram desativados por falta de investimento. Né? Reativou-se recentemente 3 mil leitos no interior do estado de São Paulo. Esses 3 mil leitos significa que se tivesse que construir hospitais públicos ou regionais, deveriam ser construídos 10. E não, reativou os leitos, reorganizou as finanças de quem está com leitos reativados e você acaba dando emprego, você acaba organizando. Então é preciso um outro olhar, né,
para a linha de construção ou construtiva do sistema de saúde. Vamos construir hospital regional, vamos construir UPA. Você tem um monte de sistema parado, que é filantrópico, que deve ser reorganizado. Sim. Né? E a gente precisa defender isso. Então, o sistema público teria que defender. Mas, infelizmente, a gente acaba falando para as paredes, em alguns lugares, para as pessoas que não têm interesse em fazer isso. É melhor eu fechar os leitos da Santa Casa de Campinas, como já estão fechados há vários anos, vários leitos, que poderia reativar de novo dezenas de leitos. E não faz, a gente vai construir um hospital A, B ou C, né? Ou vai aumentar outro hospital que não vai trazer um atendimento de linha e para a população, quer de Campinas ou de outro lugar onde a gente tem visto essas construções. Né? O que o Edson falou é exatamente o bem da verdade. Exemplo, se eu tenho um hospital que está com a sua capacidade ociosa, fechada, por vários motivos, um grande motivo, tem só 19 anos que a tabela SUS não é reajustada. O que é que fez sabiamente o governo do Estado de São Paulo? É o que ele falou. Eu faço parte da federação da FEOSP, sou diretor administrativo lá, exatamente, está se recuperando esses leitos. Nesse ano e pouquinho, o que o Tarcísio está lá, ele recuperou 3 mil leitos. Uhum. Eu vou construir hospitais regionais. Aí começa aquela coisa de licitação daqui, dali, um ganha, outro perde, vira briga jurídica, não constrói nada, fica o prédio vazio. Não é construir, é manter. Manter, e manter né? tudo A manutenção com que vai dar o trabalho. Dá o trabalho. Com certeza. Exemplo, Edson, quando nós assumimos aqui, eu estou há 16 anos na Provedoria Santa Casa, 16 anos e alguns meses, nós estávamos com 17 leitos do SUS, completamente abandonado, destruído. Hoje, com certeza absoluta, eu posso dizer para vocês, o nosso SUS em Campinas, em qualidade de tudo, inclusive de acomodação, é o melhor da cidade. Nós estamos com 71 leitos do SUS hoje. 71. Muito bem. E temos alguma coisa que ninguém tem. Na região metropolitana, que sai no estado de São Paulo. Até porque temos pouco no Brasil. Queimados. Exemplo, quantos centros de queimados temos aqui no Brasil? Desse grande Brasil? 43. O nosso hoje foi agraciado, né, com o símbolo diamante. Quer dizer, o top do centro. Aqui recebemos hoje mais de 23 faculdades que o pessoal aqui vem treinar, vem aprender. E o SUS está aqui. São 12 leitos, 10 é SUS, que é 100% de taxa de ocupação. E quando da pandemia, que tinha um álcool gel, aí que triplicou as internações. Então, isso é muito importante saber. Vamos recuperar aquilo que está fechado. O hospital está lá. É só investir um pouco, né, que ele melhora. Outro dado, o custo hoje de um hospital filantrópico em relação ao hospital municipal é 3 vezes menor. E o custo de um hospital filantrópico em relação a um custo de um hospital universitário é 5 vezes menor. Então, com pouco eu posso tratar muito mais e com qualidade. Sim. A participação do setor privado e filantrópico na saúde pública já foi maior do que é hoje, né? Muito maior. Muito maior. Mas até porque se atendia mais. Falar com 2 especialistas em saúde é um terror, eles fogem do tema. E eu quero voltar para o câncer de próstata. E quero perguntar para o senhor, como que é feito o tratamento? Qual que é o processo? Quanto tempo dura? Então, eu tenho que me reportar, Edson, ao passado, não tanto distante, uns 30 anos atrás, né? Então, é o seguinte, eu pegava um diagnóstico, câncer de próstata. Olha, você tem que fazer alguma coisa, tem que operar. Exemplo, operar. Né? Naturalmente, o tempo passa, vem as tecnologias, etc. Então, hoje o que é que nós temos? Né? Se o indivíduo tem um câncer de próstata, onde a classificação histológica dele é de baixa agressividade, né? E tem pouco tumor, eu faço só a chamada vigilância ativa. Eu acompanho esse paciente. Porque nós sabemos que 40% a 50% de todos os cânceres de próstata são chamados câncer indolentes. Não vão sair da próstata. Quem mata o indivíduo é a metástase. Então ele vai ficar quietinho ali. Se eu e o Edson chegarmos a 80 anos de idade, né, a probabilidade de ter um câncer de próstata é em torno de 60% a 70%. Se nós dois chegarmos com 90 anos de idade, a probabilidade de ter um câncer de próstata é em torno de 85% a 90%.
Só que são tumores indolentes. Um dia a gente vai morrer de alguma coisa, mas não de câncer de Não próstata. do câncer. Então, hoje, o tratamento, vamos lá. Se eu pego um indivíduo, como eu falei, com a classificação chamada Gleason, baixo, 6, né? Ou até 7, sendo um 3 mais 4, que é uma classificação que se dá, 3 mais 4 dá 7, mais 4 mais 3 dá 7 também. Então, 4 mais 3 é mais agressivo, só para a gente entender, fazer o contexto disso. E tiver pouco tumor, eu acompanho hoje o paciente. Eu tenho vários não pacientes. Precisa... Não faço nada, acompanho. Naturalmente, se eu tiver num centro como Campinas, que tenha todas as condições para acompanhar o paciente. Sim. Todas as possibilidades de fazer biópsia a cada ano, a cada 2 anos, a cada 6 meses, dependendo da causa. Muito bem. Então, a gente tem que botar na balança, né, as possibilidades de tratamento. Exemplo, se você fizer uma curva de sobrevida livre da doença, olha, você vai fazer radioterapia e você vai operar. É praticamente igual, né, a sobrevida, né? Outros procedimentos, como o chamado HIFU, que é um ultrassom com alta potência que destrói a próstata. E tem outros também tratamentos que estão surgindo recentemente. Recentemente, medicina é de 5 anos para cá ou 10 anos para cá. Então, eu diria para você que nós temos 4 possibilidades hoje, que as mais usadas no tratamento, que é a cirurgia, né? Então, hoje, a cirurgia, em vez de você fazer um corte grande, né, o indivíduo ficar muito tempo para recuperar, você faz a cirurgia laparoscópica. Né? Você faz 5 furos ali, vai lá e opera. E você enxerga o que você está fazendo muito melhor do que você olhar ao vivo, porque isso tem uma magnetização grande, aumenta tantas vezes. Se você faz a laparoscopia robótica, melhor ainda, que aumenta mais ainda, tem menos sangramento, a recuperação é mais rápida, né? Você opera hoje, no outro dia à tarde você está em casa. Nossa. Há 30 anos atrás isso jamais aconteceu. O indivíduo ficava 1 semana, 10 dias internado. Né? Internado. Então você é internado. Então hoje você tem a tecnologia, desde que você tenha acesso a ela, que é a cirurgia robótica ou laparoscópica só. A situação são muito semelhantes. E você tem a radioterapia. Antigamente, há 30 anos atrás, você fazia radioterapia, queimava tudo. Queimava a próstata, bexiga, intestino. Era um verdadeiro inferno para o pós-operatório desse doente. Você casava com o paciente o resto da vida porque ia ter sinais e sintomas gravíssimos. Muito bem. A radioterapia foi se aperfeiçoando, hoje você faz uma radioterapia onde praticamente todos os feixes caem em cima da próstata. Né? De onde precisa, e você tem né? software que, quando o indivíduo respira, que sai milímetros, ele corrige na hora e cai aquela radioterapia em cima da próstata. Então, os efeitos colaterais para a radioterapia hoje são mínimos. Ou também uma possibilidade de fazer a bracterapia. O que é isso? Você, através de agulhas, você injeta dentro da próstata sementes radiativas, que vai fazer o quê? A radiação e destruir a próstata também. Só que você coloca dentro da próstata. Ou o HIFU, que é um aparelho de ultrassom de alta frequência, que você vai lá, olha, eu tenho um lobo prostático direito que tem tumor. Eu destruo aquele lobo, não destruo a próstata inteira. E vai acompanhando o paciente. Né? E outras técnicas agora são mais novas, né? E acho que não merece ser citado nesse momento. Evolução, né? Tecnológica, né? Que a gente está sendo contínua agora. Contínua agora. Então, eu diria para você que hoje, né? O grau de sucesso, doutor Murilo, desculpa interromper. Então, eu tenho que botar na balança, né, o custo-benefício. Se o indivíduo é jovem, eu chamo jovem, abaixo dos 75 anos de idade, né, e o tumor é localizado e tem que ser operado, a cirurgia é o melhor caminho. É o melhor caminho. Né? Acima disso, o indivíduo tem comorbidade, quer dizer, o indivíduo é cardiopata, hipertenso, não sei o quê, para não correr risco cirúrgico, eu faz a opção da radioterapia, da bracterapia ou do HIFU. Né, e o índice de sucesso nos tratamentos? Então, qualquer procedimento cirúrgico tem margens de complicações. Né? Se você operar o paciente ou está fazendo nesse paciente uma radioterapia, você tem 2 principais problemas pós-operatórios que podem acontecer. Por exemplo, a incontinência urinária, em torno de 6 a 7% de incontinência. É baixo. É baixo, muito baixo. Mas a disfunção erétil é alta.
é em torno de 40%, 50% ou um pouco mais. Uhum. Depende do serviço que esse paciente vai ser assistido. Né? Então, isso você bota na balança. Um indivíduo jovem, né, de 50 e pouco, 60 anos de idade, né, a minha indicação é cirúrgica. Por quê? Não faço radioterapia se é a mesma coisa, mas também pode ter as mesmas consequências. Porque é o seguinte, eu operei o doente, eu vou acompanhar ele o resto da vida. Sim. Antigamente você operou, está curado, depois de 5 anos não voltou, recidiva, que a gente chama recidiva bioquímica da doença, o PSA voltou a crescer de novo, né? Eu acompanhava até 5 anos. Aí viu que não. Tem paciente com 10 anos de acompanhamento, aparece de novo o PSA aumentado. Então, se vai lá. Surpresa minha, nesse último congresso agora que teve em São Paulo, da Sociedade Brasileira de Urologia, Congresso Paulista de Urologia, encontrei com um amigo meu, urologista, que operou um câncer de próstata há 18 anos atrás, um grande cirurgião, talvez o maior cirurgião que eu conheci na minha vida urológica, o professor Miguel Sruji, né? Bem acompanhou isso. Não é que me aparece o PSA sobe com 18 anos depois e um nódulo apareceu em exames que você faz, um que chama PET-CT, né, com PSMA, né, apareceu um nódulo exatamente na região onde ele foi parar, no leito prostático. Ele vai fazer o quê? Radioterapia. Então, voltando ao raciocínio, se você opera, você pode usar a mão depois de uma radioterapia. Mas se você faz uma radioterapia antes, para operar, está tudo grudado lá, é difícil demais. Grandes cirurgiões fazem, mas é muito difícil. É muito difícil. Agora, esses efeitos colaterais que o senhor falou, eles são reversíveis ou não? Olha bem, a incontinência urinária, realmente, você pode falar em incontinência urinária depois de 1 ano tratando o paciente, com fisioterapia, com algumas medicações, né? Aí tem que partir para o chamado esfíncter, né, artificial. Ele resolve, mas também pode dar complicações. Só tem essa alternativa, né? A disfunção você pode tratar logo depois da cirurgia, né? Que a maioria fica com certa disfunção, já com alguns medicamentos orais. Sim. Se esses medicamentos orais não corresponderem à expectativa do doente de melhora, você parte para uma alternativa que são as medicações injetáveis cavernosas, né? Para poder o indivíduo ter um bom desempenho. Se isso não funcionar, você vai para a última etapa, que é a prótese peniana, né? Mas conserto tem, desde que o indivíduo aceite o tipo de tratamento a ser proposto para ele. Em todos os casos existem caminhos, alternativas. Então, ainda a melhor opção, a melhor escolha do indivíduo é fazer prevenção. É cuidar da saúde, né? É porque hoje a gente tem essa alternativa, como eu citei anteriormente. Você pode simplesmente, o indivíduo com câncer de próstata, acompanhá-lo, desde que tenha pouco tumor e a histologia seja uma histologia favorável, um Gleason baixo, né? E aí, Edson, concorda? Bom, lógico, falar com o professor Murilo é sempre bom, né? E ainda mais numa linha que ele domina muito e num tema que ele domina muito mais. Até teve um tempo que eu fui até seu paciente, né? Já fui paciente do prefeito, já andei por essa vida de urologia aí. Mas sempre não buscando a prevenção, né? Sempre que a gente fala e debate e sempre vai orientar que as pessoas façam a devida prevenção. E falando especificamente para o trabalhador da saúde, nós sempre dissemos o seguinte: esses trabalhadores cuidam de todas as outras profissões. Né? E a hora de se cuidar, ele recua. Né? Talvez seja porque ele conhece um monte de situação e acha que nunca vai atingir a ele, né? Quer as mulheres no câncer de mama, quer os homens no câncer de próstata. Então, a orientação e a nossa linha é que realmente faça as prevenções, não exatamente nos meses de marketing ou de divulgação na mídia. Faça na época oportuna. Como diz o Dr. Murilo, você pode fazer na época do seu aniversário. O homem faz na época do seu aniversário
a prevenção de próstata, e a mulher, na época do seu aniversário, a prevenção jamais vai de mão. esquecer o dia do Jamais vai aniversário. esquecer. Não, né? Né? O homem, principalmente, com certeza não vai esquecer Não vai aquele esquecer, dia. né? Né? Então, dúvida. a mulher também. Então, a gente Sim. precisa trabalhar essa linha. Você não pode E esquecer o aniversário da esposa. né? E a boa, É. a boa linha é que a gente volta a discutir isso, não só com os trabalhadores, mas com a sociedade em geral, né? Até porque somos trabalhadores e estamos no meio de todas essas doenças, o que nos preocupa muito e faz com que a gente vá em frente na busca da prevenção, na busca de atendimento a essa sociedade, a essa população. Aí que eu digo, que isso pega realmente, eu fico encantado com isso, realmente fico muito encantado. O Sim Saúde, né? A federação, né? Quanto ajudou a nossa população da nossa região. A gente não consegue mensurar isso. Isso é fato, fatos são fatos, você não discute fatos. Isso acontece. Quer dizer, essa coisa de formar, ensinar e ter uma boa qualidade é fundamental em qualquer segmento. Com certeza. Principalmente na saúde, que eu falei. É o bem maior do ser humano. Tem que ser bem tratado. Tem que ser bem tratado. Ela tem que né? ser o diferente do diferente. Uhum. Infelizmente, nós estamos chegando ao É final uma pena, dessa viu? edição Muito do Vozes da Saúde, mas o senhor já fica convidado para um próximo programa, a gente conversar Será sobre saúde pública, que vocês dois, é um tema que vocês dois gostam muito, né? Então vai ser um prazer para a gente tê-los aqui para falar sobre saúde. Mas então, para encerrar, um recadinho, uma mensagem para os profissionais da saúde e para todos os telespectadores, né? Eu digo o seguinte, profissional da saúde, você sabe o que acontece com o indivíduo doente. Então se previna sempre, né? E tenha uma boa formação, porque você também vai ensinar a outros que estão chegando. Essa jovem guarda que estão chegando, que estão ligando para nada. Então vocês são responsáveis por um futuro melhor. Exemplo, né? São exemplos. São exemplos. Edson, a sua mensagem. Bom, como diz o Dr. Murilo, a prevenção é tudo, né? E nós devemos cuidar da gente, cuidar da nossa saúde para podermos cuidar de todos os demais. E se a gente não fizer isso, com certeza nós não vamos conseguir sobreviver essa avalanche de doença que não existia há poucos dias e estão voltando também doenças do passado. Então a gente precisa se cuidar. A prevenção é importante, não só nas suas datas aprazada pela divulgação da mídia, e sim dentro da consciência de cada profissional da saúde, seja ele homem ou mulher. Muito obrigada ao Edson, muito obrigada ao Dr. Murilo e muito obrigada a você que assistiu esse programa, que prestigia o Vozes da Saúde. Se você gostou deste programa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para saber outras novidades que vamos trazer aqui.